Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar sempre, mas nós possuímos a vontade própria, nossos desejos, nossa decisão, nossa nossa capacidade intelectual, nossa vontade, nossa liberdade. Então, Deus quer nos falar, mas respeita nossa liberdade. Aceite a palavra de Deus, abra seu coração. Acesse Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. No YouTube é Paulo Roberto Maciel 7919. Facebook Paulo Roberto Maciel. Blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia referente ao domingo 23 de junho de 2024, 12ª semana do tempo comum, no ano litúrgico B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos é verde. No rito temos a missa própria com Glória ao Creio, prefácio do domingo. Vamos passar para vocês a primeira leitura. É importante estarmos sempre dispostos a ouvir a leitura e depois também a reflexão. Vou passar a reflexão pelo menos do Evangelho. Vocês depois podem procurar na internet outras reflexões, mas pelo menos do Evangelho eu procuro passar, porque se eu fosse passar de todas, ficaria muito longo o vídeo, né? Primeira leitura, então, é a leitura do livro de Jó, capítulo 38, versículos 1 e do 8º ao 11. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno? Quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas? Quando marquei seus limites e coloquei portas e trancas? E disse: Até aqui chegarás e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, um trecho do livro de Jó, quando Deus o interpela. Deus colocou o mar até onde ele quis. Salmo responsorial é o Salmo 106, se for na Bíblia Vulgata, de tradução da Septuaginta, do grego para o latim, ou então da Bíblia de tradução hebraica. Aí é o número 107. Versículos 23 a 24, 25 a 26, 28 a 29, 30 a 31, refrão 1b. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto. Aos céus subiam e desciam aos abismos. Seus corações desfaleciam de pavor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia.
Transformou a tempestade em bonança e as ondas do oceano se calaram. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo e ao porto desejados conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele eterna é a sua misericórdia. Repitamos: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Segunda leitura da Epístola de São Paulo aos Coríntios, segunda epístola, capítulo 5, versículos do 14 ao 17. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Hoje o Evangelho é o escrito pelo discípulo São Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Aleluia, 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 aleluia. Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? É Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava, na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Olha, só para informar a vocês, a missa vespertina é tarde, né? Pode ser de São João Batista. Então, é uma vigília, no caso, já que o dia de São João Batista é na segunda. Mas vamos ficar com a missa dominical, né? Eu vou à reflexão que está no anuário Folhinha do Sagrado Coração de Jesus. É um texto do Frei Jean Paulo Andrade.
O evangelho deste domingo apresenta Jesus com os discípulos na barca. Saíam para a outra margem do lago quando foram surpreendidos por uma forte tormenta. A descrição é de uma cena cotidiana. No meio dos afazeres e do trabalho surge a tribulação. Os discípulos são acometidos pelo medo. A realidade não é diferente da insegurança que hoje também vivenciamos diante das tempestades que surgem na vida. A falta de fé e confiança no Senhor nos faz perecer de medo e começamos a questionar Jesus. Cristo nos interpela: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Falta-nos acreditar que os tormentos não são capazes de nos afastar do Senhor. O temor nos domina quando nos distanciamos do seu amor. Mais uma reflexão aqui, vamos ver se ela se atém ao texto. Embora esteja com seus discípulos na barca, Jesus dorme, isto é, não deixa sentir sua presença. Então levanta-se uma grande tempestade de vento, pondo em perigo a travessia. Qualquer missão sem Jesus está fadada ao fracasso. Assustados, os discípulos despertam Jesus, chamando-lhe a atenção pela falta de apoio. Não te importas que morramos? Jesus se importa sim. Primeiro censura-lhes a falta de fé e a confiança que afastam qualquer tipo de medo. Depois, comanda ao vento e ao mar que sosseguem. Ele manda que o vento e o mar sosseguem. Todos precisamos enfrentar os perigos exteriores e interiores, forças estranhas dentro de nós para evitar o naufrágio. Os discípulos ainda não se dão conta de quem é realmente Jesus, o Filho de Deus, mas constatam que ele tem poder sobre a natureza, o que é uma prerrogativa somente de Deus. Olha aí que belíssima reflexão, não é? Então vamos agora a outra reflexão, deixa eu ver aqui. Mais uma reflexão para a gente ficar mais cheio da palavra de Deus. Eu quero ficar cheio da palavra, e você? Da Bíblia Sagrada, edição pastoral 1990. Jesus atravessa com os discípulos para a terra dos pagãos. O mar agitado é símbolo das nações pagãs que ameaçam destruir a comunidade cristã, mas Jesus é o Senhor da história e dos povos. O medo dos discípulos é sinal da falta de fé. Eles não conseguem ver que a ação de Jesus transforma as situações. Vamos agora aos santos do dia. Bem, é a missa dominical de preceito dos católicos, mas tem santos do dia também, aqueles que seguiram Jesus Cristo. Santa do dia 23 de junho, Santa Ediltrudes, abadesa, faleceu em 679. Ediltrudes era filha de rei e ela mesma rainha da Nortúmbria, na Inglaterra. Fez-se religiosa no mosteiro Eliense. Santo do dia 23 de junho, São Bílio, bispo e mártir do ano 914. Segundo a tradição, Bílio foi morto pelos normandos quando saquearam a cidade de Vannes, na França. Santo do dia 23 de junho, São Tomás Garnet, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote e mártir. Faleceu em 1608. Tomás Garnet foi sacerdote jesuíta inglês, executado no reinado de Jaime I da Inglaterra.
Santo do dia 23 de junho, São José Cafasso, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1860, dedicou-se à formação espiritual e cultural dos futuros clérigos e a reconciliar com Deus os condenados à morte em Turim, na Itália. Vamos a um texto da Rede Século XXI, da TV Século XXI, RS 21. É um texto extraído da Paulus Editora. Eu fiz alguns cortes, algumas adaptações. Vamos saber um pouco mais da história de São José Cafasso. Os turinenses chamavam-no de Padre da Forca, pois em toda a execução capital estava sempre ao lado do condenado. Era um padre magro, encurvado, não pelo desvio da espinha dorsal que o obrigava a estar inclinado também nas poucas horas do dia em que passava fora do confessionário. Aliás, era um padre encurvado, magro, pelo desvio da coluna da espinha dorsal que o obrigava a estar inclinado também nas poucas horas do dia que passava fora do confessionário. Morreu aos 49 anos de idade apenas, em 1860. Morreu jovem, né? 49 anos. Menos de um século de vida. Padre José dedicava grande parte de seu ministério sacerdotal ouvindo confissões e confidências de todos os que frequentavam a sua igreja, atraídos por suas qualidades humanas de inteligência e de bondade, em que compreendia os problemas de todos e sabia falar tanto aos doutos quanto aos simples, às almas devotas como as dissipadas. Canonizado em 1947, foi declarado patrono dos encarcerados e condenados à pena capital, pois durante a vida fizera do cárcere o lugar preferido para o seu apostolado. Nasceu em Castelnuovo d'Asti, 4 anos antes do conterrâneo João Bosco, em 1811. José Cafasso era, por temperamento, o oposto do apóstolo dos jovens. Reflexivo, manso, estudioso, gostava de dedicar várias horas à meditação diante do Santíssimo Sacramento nos breves períodos de férias que passava na sua cidade durante os anos de seminário. João Bosco chamava-o carinhosamente de Senhor Abade e convidava-o a assistir aos inocentes espetáculos da festa do padroeiro. Os espetáculos do padre, respondia-lhe Cafasso, são as funções religiosas. Mas os dois estavam destinados a encontrar-se e a compreender-se profundamente. José Cafasso, ordenado padre aos 22 anos, frequentou o curso de teologia em Turim, na escola do teólogo Guala, de quem herdou a cátedra pouco tempo depois, e teve como aluno João Bosco. O jovem conterrâneo pôs a duras penas a enorme paciência do mestre quando encheu a casa onde ele era o reitor de barulhentos meninos recolhidos de todas as partes da periferia da cidade. Quando Dom Bosco retirou a garotada, ele a levou para morar em Valdoco. O padre José Cafasso esteve constantemente ao seu lado, também com alguma ajuda financeira, e antes de morrer deu todo aquele pouco que possuía a João Bosco e ao Cotolengo. Santa do dia 23 de junho, Beata Maria de Oinies. Foi viúva e morreu em 1213, sendo ainda jovem, com o consenso de seu esposo, renunciou ao mundo e dedicou-se às obras de misericórdia. Fundou e regulamentou o Instituto das Beguinas. Santo do dia 23 de junho, Beato Pedro Tiago de Pêsaro. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1496. Religioso da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, Pedro Tiago de Pêsaro faleceu no eremo
de São Nicolau de Valmanente, junto a Pesaro, Itália. Santa do dia 23 de junho, Beata Maria Rafaela Timati. Faleceu em 1945. Foi religiosa da Congregação das Irmãs da Misericórdia para os Enfermos. Beata Maria Rafaela demonstrou grande caridade na assistência aos doentes e aos pobres. Shalom Adonai é uma expressão hebraica. Desculpe, perdão. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Shalom Adonai. Meu Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, disse que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal de contas, é o nosso divino Pai eterno, Pai das misericórdias, como diz São Paulo, ou como diz Jesus, nosso Abba, papaizinho do céu. Então, até o não é a melhor resposta para nós. Na terra mesmo, o pai biológico dá um não para o filho de vez em quando percebe que é o melhor para ele. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, dialeto de Jesus, o aramaico. Maranatá, vinde, Senhor Jesus, pronúncia católica. Ou Maranata, pronúncia dos nossos irmãos separados, evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final, a parousia. Acabará esse tempo como conhecemos, findará a história. Não haverá mais esse espaço que percebemos hoje. Será outra dimensão, a dimensão de Deus. Jesus vindo com seus anjos e santos para o julgamento de toda a humanidade. Eu quero estar com Jesus por todos os séculos dos séculos. E você? Para isso, arrependa-se dos seus pecados, creia que Jesus é Deus, esse Deus infinitamente amoroso que humanou-se e morreu por nós na cruz, depois ressuscitou, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai eterno como o nosso sumo sacerdote eterno, nosso intermediador, nosso irmão primogênito, aguardando as conversões que ainda não aconteceram. Converta-se. Seja batizado, acredite em Jesus como Deus, não como um sábio apenas. Seja batizado, acredite nele como Deus e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7, 9 e 19. Repórter Paulo Maciel.blogspot.com